Bom dia, galera do Pré-Sal. Aqui é o professor Fabrício. Vamos lá falar um pouquinho sobre acolhimento com classificação de risco, conforme eu tinha combinado com vocês. Não deu para postar na quinta noite, né, dia 8, então vou postar hoje no dia 9, beleza? Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem desse material que a gente está colocando hoje, tá? Sobre acolhimento e classificação. Antes de mais nada, siga-nos lá no nosso perfil no Instagram. Você faz divulgação dos nossos eventos, nossos cursos, informações para a saúde, informações para a enfermagem, da urgência e emergência, por aí vai. Se inscreve no canal, eu vou deixar o link lá na bio do Instagram também, e clica no sininho para ativar as notificações. Tá? Então, assim, quando a gente fala de acolhimento com classificação de risco, a primeira coisa é pensar, né? Classificação de risco é diferente de triagem. Né? Quando você faz triagem, você seleciona aquilo que você vai ou que você não vai fazer atender, como o que serve e o que não serve para o atendimento, ou quem vai ser atendido primeiro e quem vai ficar para ser atendido de maneira secundária. A triagem seleciona basicamente o que é que você quer e o que você não quer. Tá? Quando você faz classificação de risco, você utiliza a triagem de outra maneira, que a classificação de risco ela tem a premissa de assegurar o atendimento ao usuário na porta de entrada mais adequada para a sua necessidade de saúde. Então, nem todo paciente deve ser atendido no hospital. Tem pacientes que têm seu problema de saúde que devem ser resolvidos na atenção primária. Então, a maior parte dos problemas vai ser atendido na atenção primária. E é com isso que a classificação de risco nos ajuda a definir quem vai realmente necessitar de atendimento hospitalar, quem necessita de atendimento na atenção primária ou quem necessita de atendimento, por exemplo, do SAMU, na UPA e por aí vai. Depende da estrutura da rede de atenção às urgências que nós estamos falando e da necessidade do usuário. Então, a primeira coisa é entender qual o grau de necessidade desse usuário, tá? E lembrar, a classificação ajuda no ordenamento, na ordenação do atendimento de acordo com o nível de necessidade do usuário. Tá? Então, a classificação de risco utiliza uma base técnica própria, tá? Protocolos bem definidos, como o protocolo de Manchester, que foi adotado aqui no Brasil. Depende de experiência do profissional que vai fazer o processo de acolhimento e da postura desse profissional e da equipe também que vai realizar o acolhimento. Não é somente subjetividade, não é a sensibilidade de quem está na porta de entrada, por exemplo, não é só o recepcionista que define quem entra ou quem não entra para o atendimento na unidade de emergência, por exemplo. Tá? Então, quais são os objetivos da classificação? Identificar prontamente as condições de risco de perder a vida, certo? Ajuda a passar na frente o paciente que realmente precisa passar na frente, e não aquele que chegou mais cedo. Ajuda a decidir a tomada de ações de cuidado terapêutico dentro do tempo terapêutico, dentro do tempo de necessidade do problema de urgência do paciente. Tá? Ajuda a organizar o processo de trabalho na rede de atenção às urgências e ajuda a diminuir a superlotação nas unidades de emergência, por exemplo, nos pontos-socorros. Outros objetivos: extinguir a triagem feita exclusivamente por porteiro, por recepcionista, que geralmente é a primeira pessoa que tem contato com o usuário, tá certo? Então, o usuário tem o seu primeiro contato, geralmente, com quem está à frente da porta de entrada. E o processo de acolhimento também abarca esse profissional, que vai direcionar o usuário para o setor de acolhimento para receber o atendimento adequado. Tá? Então, ele ajuda também a extinguir aquele processo de triagem médica que é baseado na pergunta quem eu não vou conseguir atender. Então, você chega hoje na unidade de emergência, tem 100 fichas de usuários para ser atendido por um médico clínico, por exemplo. Ele termina seu plantão de 12 horas, das 7 às 19, deixando fichas que ele não conseguiu atender para o colega que vai entrar a partir das 19 horas, por exemplo. Esse é um dos exemplos que o acolhimento de classificação de risco consegue resolver, dar conta, tá? Quando ele é implementado na rede de atenção às urgências, ou seja, não adianta implementar acolhimento de classificação de risco em uma porta de entrada, por exemplo, o pronto-socorro. Acolhimento de classificação de risco tem que ser implementado em toda a rede de atenção, tá? Seja a rede municipal, seja a rede regional. Tá? Então, o acolhimento ajuda a priorizar de acordo com critérios clínicos e não por ordem de chegada, como eu comentei anteriormente. Tá? Ele ajuda a informar os pacientes e familiares uma expectativa de atendimento e tempo de espera,
ajuda a diminuir a ansiedade gerada por aquilo que é desconhecido. Ele ajuda a esclarecer a comunidade sobre a forma de atendimento e ajuda a realizar, quando necessário, o encaminhamento responsável com garantia de acesso à rede de atenção. Então, por isso que o acolhimento de classificação ele é uma linguagem, ele é um processo que tem que ser implementado em toda a rede, para que o usuário tenha garantia de, quando ele for encaminhado para a unidade de saúde da família, porque o seu problema de saúde requer o atendimento na atenção primária, ele tenha a garantia de que ele vai ser atendido, de que ele vai ter a sua necessidade suprida quando ele chegar na atenção primária. Então, a gente depende um pouco de referência e contra-referência, ou seja, o encaminhamento responsável com garantia do atendimento do usuário, do acolhimento do usuário na porta de entrada adequada ao serviço. Tá? Então, assim, a lógica de estruturação da rede de atenção às urgências, ou de urgência e emergência, não é a de levar o usuário para o hospital mais próximo, e sim a de encaminhar corretamente a pessoa usuária, o usuário, à porta de entrada mais adequada, ao ponto de atenção à saúde certo, capaz de prestar esse cuidado efetivo no menor tempo possível. Tá? Então, outros resultados que são esperados e podem ser obtidos com a classificação de risco. Diminuição da ansiedade dos profissionais e usuários, melhoria dessas relações interpessoais na equipe de emergência, padronização de dados para estudos, pesquisas e planejamento. Tá? E, lógico, se o atendimento é mais adequado, a satisfação do usuário é praticamente garantida. Tá? Bom, como é que é possível organizar esse processo de acolhimento e classificação de risco? Aqui nós temos uma imagem que mostra as estruturas de saúde de um território de saúde. Tá? Um município, por exemplo. Então temos aí o Hospital Geral, temos a UPA, a atenção domiciliar, o SAMU, a Central de Regulação das Urgências do SAMU, Unidade Básica de Saúde, Sala de Estabilização, que não foi projetado, mas ainda não existe no Brasil. Né? Falta colocar aí nesse território, sei lá, um serviço de reabilitação, CAPES e por aí vai. Mas nós temos aí as estruturas de saúde. A pergunta é, com esse conjunto de estruturas, nós temos uma rede de atenção às urgências ou uma rede de saúde? A resposta é não. É como você ter uma sala fechada, delimitada, né, 4 paredes, com 10 computadores. Será que existe uma rede de computadores ali? Se não houver comunicação entre os computadores, a rede não existe. Então, o que é que eu quero dizer? Se não houver essa comunicação, os fluxos assegurados entre todas as estruturas de uma rede de saúde, não existe rede. Então, é a comunicação e intercomunicação entre os pontos de atenção que formam uma rede, tá certo? Garantir que o usuário vai transitar e vai ser acolhido em qualquer uma dessas portas de entrada, que vai transitar de maneira responsável, é uma das formas de você constituir uma rede de atenção à saúde, ou no caso aqui, uma rede de atenção às urgências. Tá? Por que foi definido o protocolo de Manchester? Ele é um protocolo objetivo, ele é resultado de um estudo multicêntrico, ele já foi validado e revalidado, ele é facilmente reproduzível, é passível de auditoria, é passível do controle médico, do controle de saúde. Tá? E ele usa evidências científicas e protocolos científicos baseados nos diversos protocolos dos grupos de suporte avançado de vida, ACLS, ATLS, PHTLS, ITLS, PAUS, ALSO. Então, ele usa evidências científicas para garantir que esse paciente, esse usuário, vai ser acolhido da melhor maneira, tá? No tempo terapêutico adequado, na porta de entrada mais adequada. Beleza? Por que Manchester? Ele já está implantado no Reino Unido, Portugal, Espanha, Suécia, Holanda, Brasil. Trabalha com determinantes e algoritmos e não com diagnósticos fechados. Tá? O diagnóstico vai ser obtido depois que a urgência for acolhida. Tá? A consistência do método é tal que ele é independente da escolha do algoritmo clínico. O resultado final sempre vai ser igual em termos de prioridade. A prioridade vai ser sempre acolhida. Tá? Ele depende de disciplina na aplicação e de treinamento das equipes. Ele tem uma precisão bastante alta, chega a 80% de acerto. Ele é rápido e, graças a Deus, ele é informatizável, porque o protocolo de Manchester utiliza 52 algoritmos no mínimo. Certo? Então, não dá para você pegar um manual e ficar folheando o manual na hora do atendimento do paciente.
É melhor você lançar as informações no sistema informatizado e ter uma sugestão de classificação desse usuário, tá? Que pode ser impressa em pulseira, em ficha, para poder ser colocado, identificado, para poder fazer a identificação do usuário e encaminhar ele para a porta de entrada mais adequada, certo? Então, o modelo ele trabalha com essas cores, o vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Vermelho e laranja são as urgências maiores, sendo que o vermelho é o paciente que requer atendimento imediato, tá certo? O laranja ele requer um atendimento imediato. É aquilo que que os Estados Unidos, né, que os norte-americanos classificam como urgência e emergência, tá certo? Então, assim, a emergência seria o vermelho, aquilo que não pode esperar, e a urgência seria o laranja, aquilo que é grave, mas pode aguardar alguns minutos para atendimento. O paciente vermelho não passa pelo setor de acolhimento e classificação de risco, pelo chamado eixo azul, tá certo? O paciente vermelho tem porta de entrada garantida, entra direto. Seria o paciente grave que é atendido pelo SAMU, por exemplo, tá certo? O paciente laranja também tem que passar direto, ou se ele não passar direto, ele tem que ser rapidamente captado no eixo azul, no eixo de classificação de risco, e encaminhado para a zona de atendimento vermelha no setor intra-hospitalar, ou na UPA, ou o que seja. Beleza? Pacientes amarelos, verdes e azuis têm menor gravidade, tá? Sendo o paciente azul aquele paciente que deve ser encaminhado para o atendimento ambulatorial ou na atenção primária. Então, o que é que determina a prioridade? A ameaça à vida, ameaça à função, a dor, duração do problema, idade do usuário, e aí os extremos de idade têm maior priorização, crianças e idosos, tá? A história da doença, a história do problema de saúde e os riscos de maus tratos. Então, o paciente classificado como vermelho, ele não pode esperar, ele tem 0 minutos para ser atendido, tem que ter atendimento imediato. O paciente laranja, ele é muito urgente, ele requer atendimento em 10 minutos. O amarelo, ele é urgente, requer atendimento em 60 minutos. O verde é um paciente pouco urgente, pode ser atendido até 2 horas. E o azul é aquele paciente que pode ser atendido com 240 minutos ou mais, tá? Aqui é apenas um desenho da rede, uma classificação de quem faz o quê. Por exemplo, aí no eixo vermelho, o primeiro atendimento pode ser dado pelo SAMU, pela UPA ou por qualquer serviço pré-hospitalar fixo. E aí no pré-hospitalar fixo entram os postos de saúde, unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, por exemplo, e a saúde suplementar. Então, nesses casos são feitos aqui as medidas para a manutenção da vida, exemplo, intubação, linha de acesso venoso, glicose hipertônica. Depois o paciente encaminhado para a estabilização, por exemplo, a estabilização pode ser feita numa UPA. Para, por último, esse paciente ser encaminhado para o atendimento definitivo. Então, tudo isso depende daquilo que está pactuado e como a rede de urgência daquela região, daquele município, está desenhada. Tá? Da mesma forma, segue o paciente laranja, o paciente amarelo, e aí lá no paciente verde, o paciente já é o usuário, né? O usuário verde, o paciente verde, ele já é atendido imediatamente na porta de entrada, tá? Geralmente ambulatório ou atenção primária, e daí encaminhado para a continuidade do tratamento, geralmente são problemas crônicos como hipertensão e diabetes. Tá? E o paciente azul ele é encaminhado conforme a pactuação daquele local, daquele município. Lembrando que esse não é um processo fácil de implantar. A população quer atendimento imediato, quer resolver seu problema agora, certo? Então, é um processo esse processo de implantação implica no envolvimento da comunidade e em mudança de cultura da comunidade. E isso inclui a mudança de cultura de nós, profissionais de saúde. Tá? Bom, o eixo azul, o eixo de classificação de risco, né, é onde vai ser feito o acolhimento. Se o paciente é vermelho, ele não precisa passar pelo processo de acolhimento. Ele segue direto para a zona vermelha, tá certo? Onde ele vai ser atendido, onde ele vai receber os primeiros cuidados, tá certo? Como, por exemplo, paciente traumatizado grave, paciente com TCE grave, paciente em coma, comprometimento da coluna cervical, PCR, por aí vai. Os pacientes amarelos, exemplos de pacientes amarelos, cefaleia intensa, dor torácica intensa, dor abdominal aguda, diminuição do nível de consciência, desmaio nos síncopes. E aí, como é que pode ser feito o processo de implantação do acolhimento com classificação de risco?
Bom, o pressuposto é que a gente utilize metodologias interativas de escuta das propostas de ações para que seja aprimorada a capacidade de compreender e analisar o processo de trabalho para a sua implementação e efetivação. O trabalho de equipe ele é fundamental, ele é uma estratégia necessária para que haja interferência no processo de produção de saúde. É como eu falei, é um processo de mudança de cultura, não só da comunidade, mas também de nós profissionais. Tá? As recomendações é que se façam oficinas de sensibilização, que se montem grupos de trabalho para o planejamento, para a auditoria, para a avaliação de como está sendo implementado o Manchas e como ele está sendo realizado. Certo? Adequação de área física, então o ambiente pronto-socorro, por exemplo, a unidade de emergência tem que ser reconfigurado para acolher esse usuário, para atender esse usuário conforme as suas necessidades. A atenção primária também precisa de requalificação, de reorganização, para que possa acolher esse usuário, essa urgência de menor gravidade, por exemplo. Tá? Os protocolos, a elaboração de protocolo de atendimento, ela é necessária. Eu já comentei algumas vezes em outros vídeos, protocolo de atendimento, existem diversos, existem inúmeros, e o que a equipe precisa fazer é definir qual vai ser o protocolo que ela vai adotar para o seu trabalho diário, tá? Para atender aquele tipo de paciente. Poxa, mas são muitos casos de pacientes, só Manchester são 52 protocolos. Mas eu não preciso implementar todos os protocolos de uma vez só. Eu posso construir protocolo um a um, tá? Até eu conseguir todos os protocolos da minha unidade. Tá certo? É muito bom você conversar com todos? Mas até a equipe também ter ciência e ter domínio de todos os protocolos leva algum tempo. É um processo de educação permanente, educação continuada, tá certo? Que não vai acontecer de uma hora para outra. Tá? E outra, é necessária a participação dos conselhos de saúde, comitê gestor de urgência e emergência, né, de participação dos usuários na divulgação, com material de divulgação preparado para orientar a população sobre o funcionamento do acolhimento com classificação de risco. Tá? Bom, já comentei um pouco, vou repetir, né, a necessidade de realização de oficinas de sensibilização, não somente com quem trabalha na urgência, mas com quem trabalha na atenção primária, com quem trabalha no serviço suplementar, na saúde suplementar, com quem trabalha nos serviços diagnósticos, junto com o pessoal que trabalha com urgência e emergência. Então, essa linguagem tem que ser unificada, incluindo aí o pessoal que trabalha com SAMU, complexo hospitalar privado e público. Tá? Essa implantação exige um redimensionamento da equipe, eu tenho que ter equipe suficiente para fazer o processo de acolhimento e classificação de risco, e aí envolve também o trabalho dos assistentes sociais, de psicólogos. É necessário que a enfermagem seja capacitada, né, enfermeiras, enfermeiros, médicos, né, no acolhimento e classificação. Exemplo da Bahia, né? A Bahia ela tem uma portaria conjunta do COREN e do CREMEB, que define que o usuário que adentra a classificação de risco, ele tem que receber atendimento de enfermagem e atendimento médico. Essa é uma característica da Bahia, tá? CREMEB, né? Conselho Regional de Medicina da Bahia, e Conselho Regional de Enfermagem da Bahia definiram isso conjuntamente para que o usuário receba atendimento tanto de enfermagem quanto médico, para acolhimento com classificação de risco. Não pode ser, no caso Bahia, não pode ser feito apenas por médico, ou por enfermeiro, perdão. Tá certo? Vou repetir, está aqui no texto, é bom para quem quer dar uma lida depois, tá certo? Aqui no slide. O treinamento e suporte básico para todas as pessoas que trabalham na unidade. Suporte básico é necessário para o recepcionista, para o agente de segurança, é necessário para o pessoal administrativo, até para poder conseguir identificar a urgência e encaminhar para o atendimento adequado. Tá certo? Bom, o acolhimento de classificação ele precisa passar por processo de avaliação, de adequação e readequação à realidade local. Tá? Então, os dados obtidos no determinado período de implantação têm que servir como subsídio para pesquisa, né, para identificação de problemas que não foram previstos, para revisão do fluxo de atendimento mesmo, tá? E revisão dos protocolos e definição de novas estratégias para a continuidade da ação. Tá certo? Aqui tem só uma imagem mostrando alguns dos algoritmos, algumas telas de prioridade de classificação. Tá certo? Depois vocês podem dar uma pausa e olhar com calma. E aqui um exemplo de um algoritmo pneumonia.
Tá? O usuário da entrada ele vai ser classificado. Se é um paciente que chega apenas com coriza e sintomas gripais, é um paciente azul, que pode ser encaminhado para o centro de saúde. Se é um paciente que chega com febre, né, 38,5, tosse produtiva, maior que 65, menor que 65 anos, saturando bem, né, dopleurítica, mialgia, ele pode ser encaminhado para um ambulatório local, tá, para fazer uma consulta que não é de grande prioridade. Mas ele já chega aqui no amarelo, com dispneia leve, moderada, tem mais do que 65 anos, aquela fala entrecortada, saturação baixa, ele precisa de atendimento urgente. E aí temos o paciente vermelho, né? O paciente já chega com ventilação ineficaz, oxigenação ineficaz, frequência respiratória menor que 10 ou maior que 30. Né? Esse paciente entra como paciente vermelho, precisa de atendimento imediato. Tá? Se você consegue trabalhar isso de maneira informatizada, é muito mais prático. Você alimenta o sistema informatizado com os dados do paciente, né? E ele lhe dá uma classificação. Lógico, a equipe tem que estar preparada para identificar principalmente esse paciente vermelho, que é o paciente que, sei lá, inadvertidamente passa pelo setor de acolhimento, ele tem que ser imediatamente encaminhado para a sala de reanimação, né, a sala de urgência vermelha, seja como for o nome, né, para a sala de atendimento ao paciente grave dentro da unidade de pronto-socorro, unidade de pronto-atendimento. Tá? Então, aqui alguns parâmetros, né, para critério de gravidade, complementando aquela tabela que eu mostrei anteriormente, aquela slide que eu mostrei anteriormente, certo? E aqui eu tenho um exemplo de um equipamento, né, com um software próprio, de uma empresa própria da Two Life, que é o Trios. O Trios ele já vem aqui com tensiômetro apropriado para tamanho e idade, oxímetro de pulso, termômetro infravermelho, glicosímetro, todos são fixos e acoplados via cabo, né, com o equipamento. O profissional da triagem colhe essas informações clínicas, o Trios analisa e lhe dá uma classificação. Lógico, o usuário ele pode suplantar a definição do Trios, no caso, na hipótese de um engano do equipamento, por exemplo, e já definir a classificação e encaminhar para o atendimento. O Trios, por exemplo, e aqui eu falo sem nenhum conflito de interesse, não estou defendendo marca, não estou defendendo produto, só estou dando um exemplo de um produto. Tá? Ele pode gerar para você dados, né, estatísticos para o planejamento e para utilização, que você pode ver em tablet, computador, por aí vai. Tá? É um equipamento interessante para a aplicação do acolhimento com classificação de risco. Então, isso é que eu tinha para comentar com vocês sobre acolhimento com classificação. Mais uma vez, segue aí o nosso Instagram para vocês nos seguirem lá, né? @professor Fabrício Bastos, não esquece o ponto. Se inscreve aqui no canal se gostou, clica no sininho. Se ficou claro como petróleo, por favor, manda uma mensagem para a gente, manda um comentário. Se ficou claro como água, compartilha, curte, manda para quem você conhece. Um grande abraço e até a próxima.